Existe uma pergunta que ninguém pode responder no seu lugar. Pode te trazer em todos os argumentos, todos os livros, todas as opiniões dos outros, e ainda assim a pergunta fica de pé, esperando só por você. Jesus a fez um dia, numa estrada, olhando nos olhos dos seus. E vós, quem dizeis que eu sou? Hoje há um detalhe que muda tudo, porque a resposta a essa pergunta foi a pedra sobre a qual ele construiu uma igreja inteira. Guarde essa imagem, porque vamos voltar a ela. Seja muito bem-vindo ao Católico Melhor. Se inscreve no canal e ativa o sininho agora, para garantir o seu encontro diário com a Palavra de Deus. Antes de começarmos, vamos nos benzer, pedindo que Ele abra o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas, e as três leituras se costuram em torno de uma só pergunta: o que é que você tem, de verdade, para dar? Na primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, Pedro e João sobem ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Na porta chamada Formosa está um homem coxo desde o ventre da mãe, posto ali todos os dias para pedir esmola. Ele estende a mão esperando moedas. E Pedro faz algo estranho. Fixa os olhos nele e diz: olha para nós. O homem olha, esperando receber alguma coisa. Então vem a frase que atravessa os séculos: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro toma pela mão, e na hora os pés e os tornozelos daquele homem se firmam. Ele salta, fica de pé, anda, e entra no templo louvando a Deus. E todos ficam tomados de espanto. Repara, o que levantou aquele homem não foi dinheiro, não foi um discurso. Foi um nome. O salmo de hoje já adivinhava esse alcance: por toda a terra ressoou a sua voz. No Evangelho, esse mesmo nome ganha o seu fundamento. Em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles respondem com o que ouviram: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Tudo opinião de terceiros. Aí Jesus aperta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão dá um passo à frente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então o declara feliz, porque não foi carne nem sangue que lhe revelou isso, mas o Pai. E diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não a vencerão, e te darei as chaves do reino dos céus. 3 leituras, um só fio. A igreja não se ergue sobre o ouro, nem sobre a opinião dos homens. Ela se ergue sobre uma confissão, sobre um nome, e é esse nome que ainda hoje levanta os caídos. Agora deixa essa palavra descer dos Atos e do Evangelho para a tua vida. Lembra da pergunta que pedi para você guardar? E vós, quem dizeis que eu sou? Repara que Jesus primeiro pergunta o que os outros dizem, e os discípulos respondem fácil, com o nome de profeta, com a opinião que circula. Essa parte é confortável, porque a fé dos outros não custa nada. Mas então ele muda o pronome: e vós? E aí o terreno fica pessoal. Porque uma coisa é saber o que a igreja ensina sobre Jesus, outra coisa é dizer com a tua boca, no meio da tua vida real: tu és o Filho do Deus vivo. A fé herdada vira fé tu exatamente nesse ponto, e é sobre essa confissão, e não sobre as tuas qualidades, que ele promete edificar algo que o inferno não derruba. Agora junta isso com Pedro na porta do templo. Aquele homem coxo pediu o que todos pediam: dinheiro, uma esmola, um pouco de alívio. E Pedro não tinha. Não tenho ouro nem prata. Quantas vezes você se sente assim diante de alguém que sofre, de um filho, de um amigo, de você mesmo, de mãos vazias, sem ter o que dar? Pois é justamente aí que mora a lição. O que Pedro tinha era melhor que ouro, e ele tinha porque primeiro tinha confessado quem Jesus era. Você não precisa ter a solução, o dinheiro, a resposta pronta. Você precisa ter o nome. Repara também onde o homem foi curado: na porta. Ele estava do lado de fora, na soleira, pedindo migalhas de quem entrava para rezar. E o nome de Jesus o levantou e o fez entrar, louvando. Talvez exista em você uma área que vive há anos na porta, mendigando migalhas, achando que o melhor da vida acontece sempre do outro lado, com os outros. E Cristo te estende a mão hoje. Não para te dar uma esmola, mas para te erguer e te fazer entrar. O que destrava não é uma coisa, é um nome confessado. Quando você para de só repetir o que os outros dizem e diz, de dentro, quem ele é para você, os teus pés se firmam, e você descobre que tinha, sim, o que dar. Agora, um instante de silêncio de verdade. Feche os olhos. Diante de Deus, escute a pergunta dita só para você: e tu, quem dizes que eu sou? Não responda com o que aprendeu. Responda com o coração. Não precisa resolver nada. Só fique com ele.
Agora pega o teu caderno, porque a graça de hoje precisa virar gesto. O caminho do dia tem 3 passos. Perceber, escreva onde você anda de mãos vazias, sentindo que não tem ouro nem prata para dar a quem ama, ou a si mesmo. E pergunte, será que o que falta é uma coisa, ou é um nome confessado? Seja concreto, uma só situação. Decidir, hoje, faça a sua própria confissão. Não a dos outros, a sua. Escreva no caderno, com as tuas palavras, quem Jesus é para você neste momento da vida, e decida apoiar uma área concreta sobre essa pedra, e não sobre a opinião dos outros nem sobre o medo. Viver, faça ainda hoje um gesto que ofereça o nome, e não o ouro, a alguém. Não amanhã, hoje. Pode ser rezar pelo nome de uma pessoa em vez de só se preocupar com ela, dizer a um filho ou amigo que você está pedindo a Deus por ele, ou estender a mão a alguém que vive na porta, do lado de fora, esperando ser levantado. Anota os 3 no caderno. O que você percebeu, o que decidiu e o que vai viver hoje. Vamos rezar. Senhor Jesus, tu fizeste a pergunta que ninguém pode responder por mim. Dá-me a fé de Pedro para confessar, com a minha própria boca, que tu és o Filho do Deus vivo, e edifica sobre essa pedra o que em mim ainda está caído. Quando eu me sentir de mãos vazias, lembra-me de que o teu nome vale mais que todo ouro, e faze de mim alguém que levanta os outros em vez de só lhes dar migalhas. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, as colunas da tua igreja, firma os meus passos. Amém. Antes de você ir, faça 3 coisas. Anote no caderno o que decidiu, faça ainda hoje o gesto que escolheu, e compartilhe este momento com alguém da sua família que também anda na porta, esperando ser levantado. Que Deus te abençoe e te guarde. Volta amanhã, e vamos rezar de novo, juntos.